aqui no ano novo, é sobre a vida de José. Eu vou voltar nesse tema e provavelmente durante o ano a gente sempre vai estar voltando na história de José. Todo mundo conhece a história de José? Quem não conhece? Alguém não conhece? Daquele moço que foi traído pelos irmãos, foi jogado num poço, depois foi vendido como escravo, foi para o Egito. Ali ele começou a trabalhar, a se destacar. Depois a mulher do seu senhor queria se insinuar para ele, ele não quis nada e ele foi preso injustamente. E depois, no final, ele virou governador do Egito. Todo mundo conhece essa história, né? Acho que todo mundo viu na TV aí, o seriado, enfim. Ok. Então a gente vai pegar uma passagem agora que fala sobre as bênçãos proféticas de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era o pai de José. Não é verdade? Então, ele, no final da vida dele, ele traz bênçãos sobre algum dos seus filhos. Alguns não ganharam bênção, não. Se você ler o texto todo aqui, ele vai dando uma cipuada nos aqui. Mas José, ele recebe a bênção de Jacó. Vamos ver a partir do versículo 22 do capítulo 49 de Gênesis, que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até ao cume dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que em seus irmãos. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, achasse sua cabeça. Vamos falar com o Espírito Santo para que ele possa nos revelar essa palavra hoje à noite. Espírito Santo de Deus, eu venho agora te pedir a tua bênção sobre esta palavra, que ela possa encher os nossos corações, trazer transformações para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que tu possa tirar agora tudo aquilo que tira a nossa atenção da tua palavra, todo o cansaço, todo o sono, toda a distração. Nós amarramos e repreendemos em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz... Eu queria que você prestasse atenção, evitasse levantar nessa hora. Eu sei que agora vai te dar sede, vai te dar sono, vai dar vontade de ficar voando, né, pensando na vida. Mas eu queria que você fizesse um esforço e prestasse atenção na palavra. Porque essa palavra pode trazer mudança para a tua vida nesta noite. Amém, queridos? E hoje o nosso tema, ele chama vencer o pessimismo. Como vencer o pessimismo, não é? E o texto que nós lemos aqui, ele fala daquilo que era a bênção profética de Jacó sobre a vida de um de seus filhos, José. Vocês viram que ele tem um destaque todo especial sobre José, não é? Elegendo ele, falando que ele é um ramo frutífero, que foi plantado junto às fontes de água. Enfim, falando daquilo que é a vida de José, né? E esse texto ele traz várias lições para a gente, e eu vou fazer um paralelo com o Salmo 37, junto a esse texto, para a gente poder entender sobre como podemos vencer o pessimismo, tá? E mais do que a gente possa imaginar, o pessimismo é algo que paira no ar e está constantemente nas nossas vidas. É verdade. Quando você liga a TV no repórter, você só escuta coisa boa, não é verdade? Não é? É ou não é, irmãos? Só, né, irmãos?
Desde o carnaval que eu não tenho ligado nem a televisão. Porque se você ficar assistindo o repórter, você nem sai de dentro de casa. Verdade. E tem gente que ainda gosta de assistir todos, né? Assiste o da Band, assiste o da Record, assiste o da Globo. É para intensificar mesmo. Porque, infelizmente, irmãos, o negativo é o que vende. Então, eles pautam as notícias, os noticiários, reportagens negativas. Porque isso vende, né? Ah, morreu tantos não sei aonde, tanta desgraça, corrupção não sei aonde, no governo, não sei o quê. Isso vende, isso vai vendendo. Isso vai virando como se fosse uma sopa de entulho, eles vão jogando dentro da nossa casa. E aquilo, sem querer, irmãos, vai afetando a nossa mente. E a gente começa, né, a ficar negativo em relação às coisas, em relação à vida. E se você se deixar envolver, ainda emenda na novela das 8, que é uma benção, né, aquela novela, né? Marido traindo mulher, mulher traindo homem, mulher transando com mulher. Gente, uma coisa maravilhosa. E você vai deixando aquilo entrar dentro da sua casa, essas coisas, e sem querer, queridos, Satanás devagarinho vai alimentando, né, o seu inconsciente, jogando informações negativas sobre a vida. Ninguém presta, meu marido não presta, minha mulher não presta. Se ganha dinheiro, o cara que é o rico não presta. Não é assim? É ou não é assim, irmãos? Hã? Ou só eu que tenho essa percepção? É assim. Isso vai entranhando dentro da gente. E nós vamos colocando isso para fora. E quando você vai na rua, encontra com alguém na fila do banco. A fila do banco é ótimo para você ver essas coisas. É um tal de falar mal do governo. Aí começa o assunto, é o governo. Pelo menos no banco que eu trabalho. A maioria é funcionário público, né? Aí começa falando mal do governo. Daqui a pouco está falando mal da gente, do funcionário do banco. Quando o cara vem ser atendido, já vem com 4, 5 pedras na mão em cima da gente. É verdade, irmãos. É assim que funciona. Mas por quê? Porque já vai trazendo essa carga negativa desde casa, desde o repórter, da novela, dos programas de domingo, que eu não vou falar o nome. Está ao vivo aí, Wagner? Estamos ao vivo hoje. Alô, você que está em casa nos ouvindo. Que Deus possa abençoar sua vida. Desligue a sua televisão e ouça a rádio da Igreja Apostólica O Caminho, que a gente vai dar um nome na nossa rádio esse ano. Amém, queridos? Então, essa bênção que Jacó profetiza sobre a vida de José, ela vai complementar aquilo que Deus já havia trabalhado na sua vida, porque José, ele teve todos os motivos do mundo para se tornar a pessoa mais negativa que possa existir na terra. Você não concorda comigo? Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Foram lá no pai dele e mentiram para o pai dele. Falaram que ele tinha morrido, que um animal tinha comido ele, enfim. Então ele tinha tudo para ser a pessoa mais revoltada, guardando rancores dos seus irmãos, da sua família. Mas Deus teve um modo de agir na vida de José, que transformou aquilo que poderia destruir ele, aquilo que seria uma maldição, Deus transformou em bênçãos. E da mesma forma que Deus fez com José, Deus quer fazer hoje na vida de cada um aqui neste lugar. Amém? Estas bênçãos estarão sobre vocês, e não há nenhum pessimismo que possa tirá-la de nós. Amém, queridos? Você recebe isso em nome de Jesus? Glória a Deus. E hoje é o dia de vencermos aquilo que é o pessimismo, aquilo que é o negativo, aquilo que nos coloca para baixo, que nos impede de caminharmos, de crescermos. Hoje você vai aprender como vencer isso em nome de Jesus. Amém? E o que é o pessimismo? Segundo o dicionário, o pessimismo é a filosofia daqueles que não têm fé no progresso. Filosofia daqueles que não têm fé no progresso. Julgar as coisas pelo pior lado. Costume de antecipar o fracasso.
Bacana isso, né? Então, o que é o pessimismo? Filosofia daqueles que não têm fé no progresso, julgar as coisas pelo pior lado e o costume de antecipar o fracasso. Ou seja, é o tipo de pessoa que você vai lá todo contente e compartilha uma benção e ele fala, irmão, isso não é assim não, que não sei o que, já te joga um balde de água fria. E como diz a pastora, tinha um desenho que ela gostava de assistir, Hard Haha. Como é que é? Acho que é isso mesmo. Vocês lembram? Era uma hienazinha. Ó dia, ó céus, ó vida, ó azar. Ficava reclamando da vida. Alguém lembra disso aí, irmão? Só eu que assistia isso? Não, tem um pessoal aí da minha idade aí, ó. Viu? Aí, lembrou, Rogério lembra. Tu não assistia não, Almir? Conversa, Almir. Então, lip, haha. Aí, hard. Tem haha não? Quem falou que tem isso? Eu, hein? Haha é aquele grupo que canta lá na Dinamarca, sei lá onde, Holanda. Haha. Então, o que acontece? Esse personagem do desenho animado, ele era extremamente negativo. Enquanto os outros estavam lá agitando, não, vamos fazer, vamos acontecer, ele estava negativo, né? Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, ó vida, ó azar. E, infelizmente, ainda existem pessoas que seguem a Jesus que têm esse mesmo sentimento, irmãos. Nós que seguimos a Jesus não devemos cultivar esse sentimento dentro de nós. Você concorda comigo? Pastor, mas o senhor está pregando um positivismo. Não estou pregando positivismo, eu estou pregando aquilo que a palavra nos ensina. Porque Jesus fala lá em Mateus que ele estaria conosco até os confins da terra, até o final de tudo. E ele nunca nos deixaria só. E Deus, ele é fiel na sua palavra. Jesus, quando ele fala alguma coisa na sua palavra, ele cumpre. Amém? Então nós trazemos essa palavra baseado naquilo que Jesus nos ensinou. Ok? Porque se você fala um positivismo, uma coisa bacana, o cara fica até alegre, mas chega ali fora, não mudou nada na vida dele. Mas a palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Amém? Então, no texto, o versículo 23 e 24, você está aberto aí em Gênesis 49, ele fala que o pessimismo ele é comparado às flechas. Olha o que ele diz, 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrece. Então ele fala que o pessimismo, ele é isso aqui, olha. Né? É como flechas que são atiradas contra nós para nos aborrecer, para nos chatear, para nos colocar para baixo. Mas lá no versículo 24, ele diz que, apesar disso tudo, o arco dele, o seu arco, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos. Então, ele, apesar de toda a circunstância negativa, ele permanecia firme. E o pai dele, quando está proferindo as bênçãos proféticas sobre a vida dele, reconhece isso e exalta isso aqui nesse texto. Não é verdade? Então, para nós vivermos a prosperidade de José, nós precisamos aprender a vencer o pessimismo na nossa vida, na sociedade que é permeada de pessimismo. Não é verdade? E não há nenhum registro no livro de Gênesis sobre algum desânimo ou pessimismo na história de José. Eu tenho outros profetas, outros grandes homens de Deus, que viveram momentos negativos. Poderia falar, Davi, Elias, grande profeta, mas teve momentos de pessimismo, né? Até de depressão. Então tem Jó, tem várias pessoas aqui que eu poderia citar. Mas José, você não encontra um texto, uma frase, citando que ele ficou negativo, apreensivo, que ele ficou chateado. Não tem, irmãos. Então ele é um melhor exemplo para essa palavra que eu tenho hoje aqui para os irmãos.
E se nós formos tipificar José com Jesus, ele é um dos personagens mais parecidos que desenvolveu as características de Jesus Cristo. E Jesus Cristo também teve tudo, né, para ficar chateado. Veio aqui, doou sua vida, né, se entregou por nós, e o pessoal fazendo o que fez, jogando ele na cruz, cuspindo, desprezando. Mas Jesus também nunca reclamou. Você nunca viu Jesus abrir a boca para reclamar de nada. E José também, ele tem essa característica. É um dos personagens que mais se parece com Jesus Cristo. Então, por isso que eu estou trazendo essa palavra baseada em José. Amém? Como podemos, então, vencer o pessimismo? Como estar imune a essa malignidade do nosso tempo? Como é que a gente pode vencer isso? Só com a palavra. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 37. Vai aí para o meio da tua Bíblia. Salmos 37, que a gente vai fazer um paralelo aqui com esse texto. A partir do versículo 3. De 3 a 9. Salmos 37, versículo 3 a 9. E nós vamos falar, dentro desse salmo, eu vou trazer para vocês 5 passos para você aplicar na sua vida e vencer o pessimismo. Amém, queridos? Então anote aí, você que está anotando, né? Eu acho sempre bom nas palavras você anotar, porque você guarda isso. Aquilo que a gente só ouve e leva para casa, você vai esquecer, 80% você vai se esquecer. Agora, quando você anota, aí você retém a informação. E para quem gosta de pregar, é importante a gente anotar, que a gente vai aprendendo. Quando eu não sabia pregar, eu anotava tudo, anoto até hoje, né? E a gente sempre vai pegando uma informação de uma informação do outro. E a gente vai acrescentando, não é assim, Beli? A gente vai acrescentando no nosso vocabulário. E aí, quando a gente está aqui pregando, você lembra. Aquela anotação, aquele pregador falou isso. Aí você monta o quebra-cabeça. Então, é assim que funciona, tá, irmãos? É ouvir, escrever e repetir. Ouvir, anotar e repetir. É o processo pedagógico. Então, Salmos 37, versículos 3 a 9. Diz assim, vamos ler o texto. Depois eu vou descortinando cada versículo com vocês, para a gente entender os passos, para vencermos o pessimismo. Ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Olha como o salmista já abre falando. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da... Alimenta de quê? Da palavra ou da... Irmão, vocês estão lendo o mesmo texto que eu? É para se alimentar de quê? Do Jornal Nacional? Das novelas, das 8? Se alimentar da verdade. A verdade é o quê? A palavra, irmãos. Então, olha só. Ao invés de ficar em casa gastando tempo com internet, irmãos, tem gente que passa mais de 4 horas na internet. O banco lá que eu trabalho fez uma pesquisa e eles descobriram que os brasileiros são os que mais ficam na internet no mundo. O banco comprou uma pesquisa. Por quê? Porque ele queria lançar um software para celulares e móveis e ele encomendou essa pesquisa. Os brasileiros, nós somos o povo que mais fica conectado na internet no mundo. Dá em média de 5 a 6 horas por dia de conexão, por pessoa. E a maior parte das pessoas ficam conectadas, sabe aonde? No celular. Então, vai uma dica. Às vezes a gente gasta tanto tempo da nossa vida, provavelmente nós estamos nessas estatísticas também. Nós gastamos tanto tempo da nossa vida vendo tanta bobagem, né? Vamos gastar tempo com a verdade, que é o quê? É a palavra.
Eu não tenho tempo de ler. Eu já falei aí, ó, a pastora tem um software aí, que você baixa no teu aplicativo, no teu celular, que tem um homem falando aí a palavra aí. O Cid Moreira tem que pagar, tá, gente? Eu fui checar lá, ele está falando de graça. Mas agora, se você quiser a voz do Cid Moreira, tem que pagar. Mas tem um outro, é de graça. E você pode ficar ouvindo a palavra. Ok? Vamos ouvir mais a palavra. Você concorda comigo? O salmista não está falando para te habitar na terra e alimentarmos da verdade? Vamos fazer um pouco mais disso. Versículo 4. Quase que não sai aqui. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos teu. Então, olha o que você tem buscado, o que você quer. Qual área que você quer melhorar? Mas você tem que agradar-se do Senhor. Agradar-se do Senhor, agrada-te do Senhor, é você ter prazer nas coisas de Deus. É ter para estar aqui na casa do Senhor, em se alimentar da palavra, em fazer as coisas de Deus, fazer a obra de Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de ofertarmos o tempo, né? E alguns homens aí, junto com o Rogério, entregaram a sua oferta aqui, trabalhando na igreja. Porque a oferta não é só dinheiro, irmãos. Às vezes a gente precisa que você esteja aqui. Então estiveram aí algumas pessoas, e algumas mulheres também, até almoçar, tá, irmão? Então eles cortaram aqui, ó, tinha caído, ficou bacana. Agora tá firme aqui, deixa eu ver. Ó, agora tá firme como uma rocha. O negócio aqui, né, irmãos? Então é a alegria da gente estar na casa de Deus, fazendo as coisas para Deus. Cada coisinha que você faz, domingo você esteve aí também, já soube que ele calculou aí os azulejos aí, os pisos aí. Então, assim, essas coisas, entendeu? Que a gente tem que ter prazer nisso. Biel fez amar. Tá vendo só? E o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, pensam. Deus vai fazer tudo, é só você acreditar e confiar, ter fé. Versículo 6, fará sair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então não precisa ficar preocupado com as injustiças. Olha, a história é preso injustamente, foi entregue como escravo injustamente, mas ele não ficou preocupado, porque faria justiça para ele. Glória a Deus. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Pessoal, cuidado com a ansiedade. Né? Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então vamos ver dentro desse texto 5 passos para nós podermos vencer o pessimismo, com o exemplo de José. No versículo 3, ele fala o quê? Qual é a chave do versículo? Confiar no... Qual é a chave? Confiar no Senhor. Então, não confiar em homens, nem em instituições, mas confiar somente no Senhor. Tem pessoas que confiam, né, em instituições, em governos. Irmãos, não preciso nem falar, né? É a maior decepção do mundo você confiar em governo. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes, não é isso? E orar para que tenha paz em... Aonde? Por quê que fala isso? Quem sabe dizer? Gabriel não, que Gabriel está desenvolvendo um estudo comigo sobre o arrebatamento da igreja. Que nós vamos dar aqui no final de março. Por que orar pela paz em Israel?
Porque o quê? Quem mais arrisca aí da igreja? Então você que não sabe, pastor não. Você que não sabe, você vai vir assistir o nosso workshop sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Mas fica a dica. Israel tem uma posição especial na história final que antecede o arrebatamento da igreja. Ok? Então, a gente, ao invés de confiar, voltando aqui ao assunto, ao invés da gente confiar em governos, a gente tem que orar pelos nossos governantes, para que Deus tenha misericórdia deles, para que Deus exponha mesmo toda a sujeira, toda a corrupção, para que isso caia por terra no nosso país. Amém, irmãos? O nosso país está passando esses problemas porque tem negado aquilo que é a palavra de Deus. Deus tem trazido sobre essa terra profetas, homens, mulheres de Deus, para trazer uma palavra e, infelizmente, o nosso país tem renegado aquilo que é a palavra de Deus. Em troca de idolatria, né, de carnaval, dessas coisas aí que, infelizmente, irmãos, não tem nada com Deus. E por isso nós estamos sofrendo as consequências, né, do governo instável, das instabilidades, das pragas, das doenças, porque não pense você que isso tudo que está acontecendo aí não está acontecendo em vão, não. Se você se ligar na palavra, você vai ver que tem a mão de Deus aqui nesse negócio aqui, tá? E aqueles que estiverem fora da arca do Senhor, a arca é aqui, é a igreja. Quem estiver fora, debaixo da cobertura da igreja, vai sofrer consequências terríveis. Depois a gente pode até falar nisso depois, preparar uma palavra para os irmãos. Ok? Mas eu não quero que você fique pessimista em relação a isso, porque você está debaixo de uma cobertura espiritual da Igreja Apostólica do Senhor. Então, como diz a palavra, nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. E essa palavra ela tem que estar dentro de nós. Amém, queridos? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está nos guardando. Essa é a palavra que nos faz caminhar, que nos faz acreditar, que nos faz estarmos felizes, apesar de tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas nós, a igreja do Senhor, não seremos atingidos. Amém? Então, a confiança em instituições e em governo não funciona. Nós precisamos confiar somente no Senhor. E por outro lado, quando nós não confiamos no Senhor, quando nós deixamos a desconfiança reinar no nosso coração, na nossa vida, a desconfiança nos leva a retroceder no nosso caminho. Você sabia disso? Quando eu não confio no Senhor, eu retrocedo, eu ando para trás, tá? E aí vai uma lembrança da história de José. Mesmo quando José estava na prisão, ele não deixou de fazer o bem, porque ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele continuou fazendo as coisas boas, sendo leal aos seus patrões, sendo fiel, continuou ajudando as pessoas, nunca reclamou, já falei isso aqui, porque ele confiava no Senhor. Então, o primeiro passo para você vencer o pessimismo, confiar no Senhor e fazer o bem, mesmo contra aqueles que te perseguem. Difícil isso, né? Mas não é impossível, porque a gente faz através de Jesus. Segundo passo, versículo 4. Agradar-se do Senhor. E eu já falei isso aqui, né? Agradar é viver a fidelidade em qualquer circunstância. Agradar-te do Senhor é você fazer as coisas para Deus com amor. Como eu citei ontem aqui, né? A rapaziada trabalhando aqui. Alguns não puderam vir, eu sei, porque estavam trabalhando, fazendo outras coisas. Mas
se doaram aqui, fizeram com amor, com carinho. É a gente fazer as coisas para Deus. É a gente estar aqui no culto alegre. Eu tenho que estar alegre porque eu estou aqui nessa noite. Não é verdade? Porque você poderia estar num hospital, poderia estar numa prisão. Não é verdade? Poderia estar numa situação que não pode andar. Então eu tenho que me alegrar, porque Deus me deu saúde, né, capacidade para estar nesse culto aqui, ouvindo essa palavra que vai mudar a história da minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, agradar é viver a fidelidade em qualquer circunstância. E o que é fidelidade? Segundo o dicionário, é a qualidade que você tem em não mudar em qualquer circunstância. Isso é fidelidade. Eu estou chateado com a pastora Márcia. Sei lá, por alguma coisa que ela me falou, me fez, mas eu não mudo em relação a ela, porque eu tenho uma fidelidade. Percebe isso? Ficou chateado com a igreja, se chateou com alguma coisa na igreja, mas você não muda a sua forma de agir, de se dedicar, de trabalhar por causa da sua fidelidade. Com quem? Com o pastor Marcelo? Não. Com Deus. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas se deixando roubar por isso. Fica chateadinho com alguma coisa, e é normal que você se chateie, tá? Porque a gente está trabalhando com um monte de gente. Todo mundo aqui é diferente um do outro. Ninguém é igual. Isso pode acontecer, não pode, Rogério? Alguém falar alguma coisa, alguém não te dar um bom dia, não falar, ou alguém falar alguma coisa. O fato de falar, o fato de não falar, pode te chatear. E aí você deixa de vir à igreja. Não vou mais naquela igreja não, fiquei chateado. Você está deixando de ser fiel a quem? A Deus, querido. Imagina se Jesus fosse ficar chateado com o povo. Hein, pastor Marcos? Jesus ia embora, largar todo mundo aí, deixa todo mundo descer para o inferno, queimar no inferno. Mas não. Jesus tinha uma fidelidade com a missão dele, com o ministério dele. E ele se manteve fiel a Deus por causa disso. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo pessimismo porque não entendemos esse conceito de fidelidade. Mas hoje essa palavra vai trazer mudança na sua vida. Aquilo que te chateava não vai te chatear mais. Aquilo que te deixava triste não vai te deixar triste mais. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos falar junto? A alegria do Senhor é a nossa força. Agora fala para a pessoa que está do seu lado. A alegria do Senhor é a nossa força. Nada melhor do que se dar um sorriso. Aí que bacana, todo mundo rindo. Sorrir faz bem para o corpo. Já foi provado cientificamente, né? Quando você sorri, muda o mundo. Verdade. O pessimismo, ele fragiliza o teu coração e tira você dos propósitos do Senhor, além de trazer roubo para a sua vida. Então, olha quanta coisa o pessimismo faz. Fragiliza o coração, tira você dos propósitos de Deus e traz roubo sobre a sua vida. José sabia que precisava ser fiel ao Senhor e por isso ele não cedeu à tentação. Aí vocês lembram da história, né? Quando a mulher de Potifar tentou José para ficar com ela, mas o que ele fala para ela? Ele fala, olha, eu não posso ficar com você porque eu não posso trair a fidelidade com o meu Deus. Ele não fala nem com o patrão dele, porque ele tinha consciência de que a fidelidade dele não era com o patrão, era com Deus. Porque se ele não fosse fiel com Deus, ele não conseguiria ser fiel com ninguém. Não é verdade? Olha que profundeza isso, uma profundidade, né? Palavra maravilhosa. Então nós precisamos cultivar a nossa fidelidade com Deus, para a gente vencer o pessimismo. E quando você confia no Senhor, Ele satisfaz os desejos do teu coração. Percebe isso? Aí Deus vai te entregar aquilo
que você está buscando na hora que você está pronto para receber. Porque muitas vezes a gente está orando, está pedindo a Deus alguma coisa, mas a gente não entende. Por que Deus não me dá isso naquela hora? Porque aquele não era o momento para você receber. Porque você não ia saber conduzir, ia desperdiçar. E Deus não é um Deus do desperdício. Mas na hora que você estiver preparado, Deus vai entregar tudo aquilo que o seu coração deseja. Amém, queridos? Terceiro passo. Versículo 5. Qual é a chave do versículo? Entregar. Entregar o quê? A quem? Então a chave é entregar o meu caminho ao Senhor. Ou, traduzindo, entregar a nossa vida ao Senhor. Mas o que é entregar a nossa vida? E ele fala também no versículo 6, versículo 5 e 6, que a justiça e o direito vão resplandecer como a luz, como o sol. Porque às vezes a gente fica preocupado com as injustiças também. Ah, mas eu entrego minha vida ao Senhor, mas o outro lá que está fazendo tudo errado, está prosperando, está progredindo. E eu estou andando para trás. Já não veio esse pensamento na tua vida alguma vez? Seja honesto. Poxa, eu faço tudo certinho, eu dou o dízimo, eu dou oferta, e minha vida não anda, e o outro lá que não faz nada. Alguém não já imaginou isso aí, irmãos? Ou fui só eu que já tive esse pensamento? Já pensou? Mas hoje você vai entender isso aqui. Vamos entender à luz da palavra. Terceiro passo. Entregar a vida ao Senhor não é apenas aceitar Jesus. É deixar que o Senhor guie toda a sua vida. Que o Senhor conduza toda a sua vida. Está disposto? Quem está disposto? Algumas pessoas não levantaram a mão. Ok, tem problema. Mas vamos pensar nisso aqui junto. Quem sabe da próxima vez você levanta a mão. Vamos entender isso. A maioria de nós, vamos nos incluir no bolo. Entregamos partes da nossa vida ao Senhor. Não é isso? Olha, Deus, eu vou te entregar. Isso aqui eu te entrego. Mas essa parte aqui não. O bolso não. Finanças não. Lá vem esse pastor falar de dinheiro. Dinheiro não. Eu conheço gente boa, que até prega bem, dá estudo, dá ensino, mas se falar em dízimo, o cara nunca entregou um dízimo na igreja. Então, ele resolveu entregar outras coisas para Deus, mas ele acha que Deus não é capaz de fazer ele ser abençoado e prosperar na sua vida financeira. Ele acredita que Deus cura. Deus pode curar câncer, Deus pode curar um paralítico, Deus pode até ressuscitar um morto, sabe, pastor? Mas financeiramente Deus não pode fazer nada, não. Limita o poder de Deus. Irmão, vocês acham que para Deus tem algum impossível, algum problema? Pode? Dono do olho da prata. Percebe? A gente coloca a limitação em Deus e fala, Deus, aqui tu pode agir, aqui não. Então, a maioria de nós entregamos algumas partes para Deus. Mas hoje eu quero convidar você a entender esse terceiro passo de como vencer o pessimismo, entregando a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Você não entrega ao Senhor e as coisas não dão certo. Eu não entrego, deixa que eu faço, aí as coisas dão errado. É como dirigir sozinho numa longa estrada, daqui para Brasília, a uns 1.200 quilômetros, em linha reta. Sabe, tu já foi, né, mano? 1.380 quilômetros. Uma vez eu fui para Brasília de carro com um amigo meu. Irmãos, nunca mais na minha vida. Nem se for de Hilux eu quero. É horrível, uma estrada reta, reto, não tem fim. Aí de repente você está andando, tem um buracão, tu nem vê o buraco. Porque a estrada ela faz assim, ó. Quando você vê, já está em cima do buraco. Nunca mais eu quero. E olha que eram 2 dirigindo. Tinha que parar, dormir. Imagina agora você sozinho. Quem dirige aí?
indo sozinho, viu, Simone? Daqui para Brasília, 1.380 quilômetros. É quando a gente foi para Belém sozinho de carro. Até doido. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Eu vou de avião, irmão. Se eu não puder ir, eu nem vou. Deus que me livre. Avião, hoje aí tu entra aí nas ofertas aí, paga R$100, cento e poucos reais. Tá doido. Mas eu quero comparar isso com a sua vida. Quando eu falo para Deus, não, Deus, deixa que eu dirijo. Aí você pega a sua vida, porque a vida é longa, né, irmãos? Aí você vai dirigindo sozinho. É como ir para Belém, sozinho. E se não calcular o combustível direito, ainda para no meio do caminho, porque não tem posto, né? Que eu sei que um cliente meu foi lá, ficou perdido lá. Tem uns lugares lá que não tem posto de gasolina. Você anda 500 quilômetros, não tem nada. Aí você vai nessa estrada longa sozinho. Tem hora que você cansa, tem hora que dá sono, dorme no volante, perde a direção e bate num poste, bate numa árvore. Ou como diz o nosso jargão, desculpa aí o termo, mas é o termo certo, quebra a cara. Essa ilustração é quando eu falo para Deus, olha, deixa que a minha vida eu dirijo. Irmãos, ou você entrega totalmente sua vida ao Senhor, ou você continua dirigindo do teu jeito e vai quebrando a cara aí pelas estradas da vida. O que você prefere? Fica a pergunta para você responder. José, mesmo preso, continuava realizando, continuava sendo abençoado, mesmo dentro da prisão. Por quê? Porque ele havia entregado sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Ele sabia que a hora que o Senhor quisesse, ele mudaria aquela situação. José sabia que o Senhor era o Senhor da história e podia entrar na vida dele e mudar toda a sua história, a hora que ele quisesse. Como num conto de fadas mesmo, Deus fala, toma aí a varinha mágica agora, muda a tua vida toda. Ele sabia que isso podia acontecer. Por isso ele confiava e entregava totalmente a sua vida ao Senhor. E Deus o abençoava e o prosperava mesmo dentro da prisão. Tremendo isso, não é, irmãos? E no versículo 6, fala da manifestação da justiça de Deus, né? Que diz lá, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ele podia estar lá na prisão pensando, mas eu fui injustiçado, eu estou aqui, cadê os meus direitos, cadê a justiça? Um advogado pensaria assim. Mas a justiça de Deus iria se manifestar na sua vida. Amém, queridos? Mesmo que você esteja passando um problema difícil, esteja sendo injustiçado, que você acha que não merece aquilo, mas aguarde no Senhor, confia no Senhor, entrega a sua vida totalmente nas mãos do Senhor, que na hora certa, Ele vai realizar os desejos do teu coração e vai fazer resplandecer a sua justiça e os seus direitos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Vamos acelerar. Quarto passo, versículo 7. Qual é a chave do versículo aí, pessoal? Em quem? Descansar no Senhor, quarto passo. E esperar nele. Por quê? Porque nós temos que saber que no tempo certo, Deus vai nos honrar. No tempo certo, Deus vai nos honrar. Lembra daquele copeiro de Faraó, que Faraó teve um sonho, e aí mandou chamar os adivinhadores, os magos da época, os religiosos, para poder interpretar o sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho. Ele via as vaquinhas magras comendo as vaquinhas gordas, via a espiga de milho seca engolindo a espiga de milho saudável. E ele queria saber a interpretação. Vocês lembram dessa história? E ele queria saber o que significava aquilo. Ele mandou chamar todo mundo. E ninguém conseguiu entender aquilo e decifrar. Ok.
havia um copeiro que havia sido preso, que era o braço direito de Faraó. E ficou preso com José, e José teve um sonho com ele, e falou, ó, você vai voltar, você vai ser restaurado, né? Mas o que aconteceu? Mas aí José falou, mas quando você estiver lá, lembra de mim. Fala com o chefe lá, né? Me dá uma oportunidade. E que nada, rapaz. O cara foi para lá, passaram-se anos, esqueceu de José na prisão. José poderia ter ficado irritado com ele, né? Mas José preferiu descansar no Senhor. Continuou tocando a vidinha dele lá, fazendo as coisas. Por quê? Porque ele sabia que no tempo certo, Deus iria honrá-lo. O que acontece depois? Faraó tem esse sonho, chama todo mundo, ninguém consegue decifrar. O copeiro lembra, falou, ih, rapaz, tem um homem lá, um judeu lá, que tem um dom de interpretação, chama ele. Lembrou de José e mandou chamar ele. E aí as coisas mudaram na vida de José, dali para frente. Não é assim que diz a história? Por que Deus não pode fazer isso conosco também? O que impede Deus de fazer isso com cada um de nós aqui? Nada, irmãos. Só o que pode impedir somos nós, de não esperarmos, de não descansarmos no Senhor, de não confiarmos, de querermos botar a nossa ansiedade na frente. Deixa que eu resolvo do meu jeito, deixa eu dirigir o meu carro do meu jeito. Aí pega, vai embora sozinho. Só isso que pode atrapalhar. Mas se você esperar no Senhor, se você acreditar, se você confiar, Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai te achar, querido. Jesus vai te achar onde você estiver, Ele vai te buscar. Amém? E você vai aprender a confiar no Senhor e vencer todo o pessimismo. Tem um texto lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que é um texto famoso, vocês conhecem, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que bacana. Já pensou você voar igual águia? Já viu como é que a águia voa? Vai mais alto, né? Corre e não se cansa. Meu Deus. Se eu der uma corridinha ali, só Jesus. Então, mas se você confiar no Senhor, né? Você vai correndo daqui, vai embora e não vai se cansar. Amém, queridos? E o quinto e último passo. Versículo 8 e 9. Qual seria a chave desse versículo aí para você? Deixar e abandonar o furor. Você já imaginou se José não tivesse perdoado seus irmãos? Poderia ter guardado aquilo dentro dele, né? Olha o perdão aí, gente. Atenção, hein? Outro ponto importante. Perdão. Você já pensou se ele não tivesse perdoado os irmãos dele? O coração amargurado está nas mãos do maligno. Não consegue realizar nada, pois só pensa em vingança. Ou seja, a pessoa que guarda a mágoa do outro, que guarda rancor, o coração dela está na mão de Satanás. É isso aí. Que isso, pastor? Mas eu aceitei Jesus, mas o teu coração está na mão do diabo, querido. Se você guarda a mágoa das pessoas, precisa vencer isso. Amém? Ô pastor, isso é duro, mas é real, eu tenho que falar aqui. Não posso deixar de falar. Infelizmente, tem gente dentro da igreja que guarda a mágoa dos outros, irmãos. E eu vou falar mais uma coisa. Aqui na igreja, acho que não, que basicamente eu conheço todos. E se alguém tinha amargura, a gente trabalha e trata. Trabalha junto para o Espírito Santo mudar isso na tua vida. Mas se você guarda a mágoa de alguém, rancor, se Jesus voltar hoje, a igreja for arrebatada, você fica. Não fica, pastor? Fica aqui. Eu tenho raiva daquela mulher, eu tenho raiva daquele homem, eu tenho raiva de não sei quem. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, tu fica, meu filho. Vai beijar o anticristo aí, ó.
Depois nós vamos ver aqui no estudo aqui, o negócio vai pegar fogo, hein? Pensando que é brincadeira? A coisa vai ficar feia. Eu quero ir. Primeira leve, você. Eu costumo até falar que é a primeira classe. O ar de primeira classe, né, Domingo? Domingo sabe como é que é. Quando tu entra no avião, a gente é o último a entrar, né? Os pobres entram por último. Aí os caras já estão lá sentados, sendo servidos. Não é assim, Domingo? Suquinho de laranja. Você até escolhe o cardápio que quer comer. Escolhe o que vai comer, escolhe o que quer beber. Aí os pobres entram, a gente senta lá atrás. Aí tu passa no meio deles. Aí a pastora fica assim, poxa, tu podia comprar. Um dia, né? Porque tu paga o dobro da passagem. Tu vai apertado assim, cara. Não dá nem para tu mexer o braço. Ó. Para eu comer, eu tinha que esperar o cara comer do meu lado. Porque não dava, senão o meu braço cutucava o dele. Aí eu tinha que ficar assim, ó. Comendo assim, igual Horácio. Horácio é aquele dinossaurozinho, né? O Rex, com um bracinho assim, ó. Viu, o Alessandro que é da aviação. Tu sabe como é que é? Com as poltroninhas bem apertadinhas, meu irmão. Tinha que comer assim. Eu tô vendo que eu tô na beirada. E assim, ó. Mas por que eu entrei nesse assunto aqui? Porque eu tô falando de amargura. Então, irmãos, se a gente guardar isso no nosso coração, Jesus volta e a gente fica. Isso é muito sério. E muitas igrejas não pregam isso. Porque as pessoas têm medo de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. A gente está até falando hoje, né, irmão Lúcio, sobre isso. E nós aqui somos uma igreja que pregamos, irmãos. A gente fala o que o Espírito Santo fala para a igreja. Se o Espírito Santo deu essa palavra é porque ele quer falar com nós, conosco. Inclusive comigo também, em alguns pontos. Então, a palavra sai daqui porque é para você fazer uma reflexão e promover mudança na sua vida. Para você poder melhorar, para você poder alcançar as bênçãos, ser abençoado. Porque as bênçãos do Senhor estão relacionadas com o desenvolvimento do nosso relacionamento com Ele. Não é na quantidade de dinheiro que eu dou, de dízimo, oferta. Deus não está nem aí para isso. Deus está querendo saber como está o teu relacionamento com Ele. Aí sim, Ele vai te abençoar. Aí sim, você não vai ter medo de botar a mão no bolso e falar, toma Deus, porque eu sei que tu tem o poder de me dar 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes mais. A minha vida te pertence. Entende isso, irmãos? Tá? E se José não tivesse perdoado os irmãos dele, a história teria sido outra. Teria sido totalmente diferente. Provavelmente a gente estaria falando de uma história trágica da Bíblia, né? Como tantas outras histórias aqui, de Saul, né? Que morreu tragicamente, perdeu toda a sua família, porque não soube perdoar, não soube ouvir a voz de Deus, não soube esperar, não soube obedecer. Certamente Deus não daria toda aquela autoridade que deu para José, ao ponto dele estar no mesmo nível de Faraó. E Faraó fala, olha, só é menor do que a mim no trono, porque aqui no governo você que faz tudo, você que manda, faz o que você quiser. É assim que Faraó fala para ele. Então, aquelas pessoas que têm um coração irado ou enfurecido, não conseguem reinar, não vive o sonho e não tem autoridade. Então, a gente precisa mudar o nosso coração, né? José só viveu o sonho e a bênção porque tinha aprendido a perdoar. Amém, queridos? Então, perdoe, saiba perdoar, tenha paciência com os outros. Se alguém falar alguma coisa que te desagrada, se ponha no lugar da pessoa, eu estava conversando ontem, estava até falando com meu filho, um caso que teve aí, que deu no jornal. Os caras foram discutir no estacionamento do shopping. Um dos homens era policial, foi lá, sacou a arma e atirou no cara. Ele atirou por trás, né? Que o cara estava dentro do carro indo embora, ele deu tiro lá e matou. Por quê? Por causa de discussão, de negócio de vaga de carro. Irmãos, isso é muito pouco. Irmãos, eu tô tão light na minha vida que os caras me fecham, me batem, eu saio até de perto, deixa eu sair daqui. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. É a melhor coisa para você fazer, viu? Viu, Simões, Alessandro, todo mundo aí, tá? É ter calma, ter calma. Esses são meus filhos, eu posso falar, tá?
domínio próprio, ter paciência. Os caras... E aí sabe o que acontece? Se tu não tem paciência, aí parece que os capetinhas lá perturbam mesmo pro cara te fechar, pro cara encostar no teu carro, pro cara bater, não é assim? Que sabe que aquilo vai te perturbar, vai te tirar da bênção, vai fazer você perder a tua paz. Aí ele perturba mesmo, vamos perturbar agora ali. Aí vai, perturba. Então, tem que, ser light no Senhor. Nós somos diferenciados, somos diferentes. Amém, queridos? E para terminarmos, o homem, as situações e tudo no mundo pode fracassar ou mudar. A palavra de Deus, porém, nunca passa. Nunca muda, e assim como a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os homens, sobre os humanos. Então, se nós estamos aqui hoje, não é porque ninguém merece, não é porque ninguém é melhor do que ninguém, não é por causa dos seus talentos, nós estamos aqui hoje por causa da graça do Senhor Jesus. Nós somos salvos por causa da graça do Senhor. Amém? Deus tem para cada um de nós um plano maior do que as circunstâncias ou dificuldades que você possa estar atravessando nesse momento. Você está atravessando um problema, uma dificuldade? É porque Deus tem um plano maior do que isso aí para você. Não olhe para o teu problema, não olhe para esse momento. Olhe para o Senhor, olhe para o teu futuro. Deus tem grandes coisas para o teu futuro, para a tua vida. E por fim, Jesus Cristo é o pastor de guia durante toda a nossa vida. Jesus é aquele que nos guarda de todo o mal e nos abençoa e transforma as maldições em bênçãos. Você pode dizer um amém? Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa palavra e essa ministração sobre a sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, glória a Deus.